a criança mais deformada do México, meu pai também era meu irmão. Às vezes, as histórias mais perturbadoras não se escondem nos cantos escuros do crime e nos arquivos secretos do governo, mas nos silêncios cotidianos das famílias, naquilo que nunca é dito, mas se arrasta de geração em geração. Num vilarejo empoeirado do estado de Veracruz, no sul do México, nasceu uma criança que, desde o primeiro fôlego, rompeu com tudo o que era considerado normal. Seu rosto era diferente. Seu corpo também. Ele não chorou como os outros. Os médicos não se entreolharam, baixaram a cabeça. O prontuário clínico foi selado e guardado, e a mãe saiu do hospital com um pacote nos braços e uma verdade tão pesada que a dobraria por dentro por anos. Não pelo que ela fez, mas pelo que ela havia permitido que acontecesse. Esta é a história de David, embora ele não se chamasse David. E sua frase mais assustadora, proferida sem saber o que significava, ecoaria anos depois. Meu pai também era meu irmão. Eu sou Burgo, e este é o México Proibido. Se é a primeira vez que você vê um de nossos relatos, eu te convido a se inscrever, pois aqui nós não contamos apenas histórias, nós as tiramos de onde ninguém quer olhar. Histórias que machucam, que incomodam, mas que também nos obrigam a pensar. Quantas outras tragédias como essas permaneceram no silêncio por vergonha, medo ou tradição? Tudo começou em 2012, quando uma jovem mulher chamada Laura chegou ao Centro de Saúde Comunitário de San Gregorio del Monte. Um vilarejo rural sem calçamento, cercado por campos de cana e ao qual só se tem acesso por um caminho de terra. Laura tinha 19 anos. Era magra, com uma expressão que parecia sempre a meio caminho entre a alegria e o desconcerto. Ela não era exatamente pobre, mas também não vivia no luxo. Sua família era conhecida por se manter afastada de todos, por não ir à missa, por não participar das festas. Eles viviam juntos em uma parcela isolada, onde compartilhavam uma casa feita de madeira velha e telhas de zinco. O que ninguém sabia era que, naquela casa, os limites que mantêm a unidade da dignidade de uma família haviam se apagado. David nasceu ao amanhecer, no meio de uma tempestade elétrica. A parteira local, Dona Carmela, havia assistido a centenas de partos em sua vida, mas aquele foi diferente. Quando o teve nos braços, ela notou que algo não correspondia. Sua cabeça era menor do que o normal, suas mandíbulas se projetavam de um lado. Os olhos eram incomumente separados e seus dedos, em vez de 5, pareciam fundidos em 3 grandes protuberâncias. Ele não chorou imediatamente. Quando o fez, foi um som mais parecido com um gemido fraco do que com um choro. Laura não disse nada. Ela apenas o apertou nos braços, como se temesse que alguém o visse. Durante os primeiros meses, Dave não reagia aos estímulos. Ele não seguia as luzes com o olhar, não levantava a cabeça, não mostrava sinais de querer sentar. Aos 8 meses, ele ainda não conseguia mastigar nem engolir sólidos. Foi então que um jovem médico do centro de saúde sugeriu levá-lo para um hospital regional. Lá, após uma série de estudos, veio o primeiro alerta clínico. Algo em seu DNA não estava certo. Um cariótipo foi solicitado. Em seguida, um teste mais específico. Os resultados foram tão estranhos que foram enviados para revisão em uma unidade médica mais avançada em Jalapa. O que eles descobriram os deixou gelados. Os marcadores genéticos da criança indicavam que seus cromossomos paternos eram quase idênticos entre si, com uma coincidência de mais de 80%. Em termos simples,
A criança havia herdado genes quase idênticos de seu pai e de sua mãe, o que só acontece quando os genitores compartilham uma relação de consanguinidade muito próxima. A conclusão científica foi imediata. O pai da criança era, provavelmente, um irmão biológico da mãe. Ao receber a notícia, Laura não chorou. Ela também não gritou. Ela permaneceu imóvel. Por 2 dias, ela não falou. Depois, ela pediu para falar com a psicóloga do hospital. O que ela contou foi tão delicado que, por respeito, apenas uma síntese foi incluída no prontuário. Ela disse que havia crescido com seu meio-irmão, Mateu, 7 anos mais velho que ela. Ambos viviam com a mãe, uma mulher alcoólatra e violenta, que tinha o costume de deixá-los sozinhos por dias. Quando Laura completou 12 anos, Mateu se tornou mais presente em sua vida de uma forma difícil de entender. Aos 14 anos, Laura não sabia mais se o que sentia era afeição, dependência ou medo. Nenhuma confissão ou relação explícita ocorreu. Mas, quando engravidou, Mateu prometeu apoiá-la. No entanto, ele não cumpriu sua promessa. Mateu desapareceu da aldeia pouco depois do nascimento de David. Alguns diziam que ele havia ido para o norte, outros que ele havia tido problemas com a polícia por causa de uma briga. O fato é que ninguém o viu novamente. Laura, por sua vez, enfrentou a maternidade sozinha, com um filho com necessidades extremas e uma comunidade que começava a murmurar. À medida que David crescia, suas condições pioravam. Ele tinha convulsões esporádicas, uma perda de visão progressiva em um olho, e seu sistema imunológico era tão fraco que o menor resfriado o enviava para o hospital. Laura vivia entre médicos, papéis, receitas e horas de espera. Em casa, ela mesma aplicava as injeções, preparava fórmulas especiais e o alimentava por sonda quando necessário. Ela não trabalhava. Ela não saía. Ela não vivia. Ela apenas cuidava dele. E, no entanto, no meio dessa escuridão, ela dizia que David era seu motor. Ela o olhava com uma mistura de culpa, amor transbordante e uma tristeza que não podia ser escondida. Ele não havia pedido para vir ao mundo. E muito menos assim, disse ela uma vez a uma enfermeira que a ouviu chorar na sala de espera. Os médicos de Launam, tendo conhecimento do caso por interconsulta, propuseram transferi-lo para a cidade do México para um acompanhamento genético de alto nível. Laura recusou. Ela não queria que seu filho fosse exibido como um fenômeno de laboratório. Ela pedia apenas ajuda para que ele vivesse um pouco melhor. Ela aceitou, no entanto, o apoio de uma pequena ONG que fornecia suprimentos médicos para famílias em situação crítica. Foi assim que ela recebeu um colchão anti-escaras, uma cadeira de rodas especial e fraldas para 3 meses. Ela chorou ao recebê-los. Não por gratidão, mas porque nunca pensou que a sua história seria tão visível. E, no entanto, ela seria. Faltava ainda o episódio mais doloroso, uma doença respiratória, um vídeo gravado numa sala de emergência e uma confissão inesperada que mudaria tudo. O inverno de 2019 chegou com uma dureza incomum na região. As temperaturas caíram drasticamente em San Gregorio del Monte, e muitas das casas construídas com materiais improvisados começaram a deixar passar a umidade, o vento e o frio. Laura, sem aquecimento e janelas adequadas, tentava manter Dave aquecido, cobrindo-o com cobertores velhos e colocando garrafas de água quente debaixo do seu berço. Mas nada foi suficiente. Em meados de janeiro, David começou a mostrar sinais de dificuldade respiratória. O seu tórax afundava-se na inspiração, a sua oxigenação estava instável e os seus lábios tomavam um tom violáceo. Laura, já habituada aos sinais de alerta, soube que não era mais uma gripe.
Ela caminhou durante o amanhecer até a estrada principal para pedir boleia. Ninguém parou. Logo ao amanhecer, um vizinho a levou ao centro de saúde. De lá, David foi transferido de urgência para o Hospital Regional de Córdoba. O diagnóstico foi imediato: pneumonia grave. O seu pequeno corpo, já frágil, não respondia com a força necessária. Entubaram-no à chegada. Laura o acompanhava de uma cadeira de plástico ao lado da cama, o rosto coberto por uma máscara cirúrgica que não escondia o terror nos seus olhos. Durante os 3 primeiros dias, os médicos não sabiam se ele sobreviveria. Os pulmões de David não respondiam, a febre não cedia e a sua saturação caía cada vez que tentavam reduzir a assistência respiratória. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma enfermeira do turno da noite, comovida pela devoção de Laura, ofereceu-se para gravar um pequeno vídeo. Caso acontecesse algo, disse-lhe ela. Laura aceitou. Ela aproximou-se da cama do filho, acariciou os seus cabelos ralos e, com uma voz tremendo, mas serena, disse: "Não sei se ele me ouve, mas se o fizer, quero que saiba que sinto muito. Sinto muito por tê-lo trazido ao mundo sem entender o que estava a fazer. Sinto muito pelo que ele teve de suportar desde o primeiro dia. Mas é o meu filho. É o meu erro, sim, mas é também a minha razão de viver. E se Deus mo tirar, irei com ele, interiormente." O vídeo foi partilhado num grupo de WhatsApp interno do hospital. De lá, chegou a uma rede de médicos pediátricos que reconheceram imediatamente o caso clínico. Em breve, o conteúdo chegou às mãos de uma fundação de assistência médica com sede em Puebla, que decidiu intervir discretamente. Em menos de 24 horas, o hospital recebeu doações de antibióticos de última geração, um ventilador portátil e a visita de 2 especialistas em cuidados intensivos pediátricos. Ninguém no hospital o disse em voz alta, mas todos sabiam que David tinha sido salvo pelo poder silencioso da compaixão profissional. A melhoria foi lenta. Durante mais de 2 semanas, David permaneceu em coma induzido. Todas as noites, Laura dormia no chão, enrolada num velho chale, sem mudar de roupa nem sair do quarto. Ela se recusava a comer se não fosse na mesma sala e rejeitava as visitas das assistentes sociais. Ela não queria caridade. Ela pedia apenas que seu filho respirasse. Quando ele finalmente abriu os olhos, ele o fez sem reconhecer nada. Seu olhar era opaco, confuso. Ele havia parcialmente perdido a visão de um olho, e sua motricidade estava mais afetada do que nunca. Ele não segurava mais o pescoço nem emitia sons. Mas ele estava vivo. O hospital ofereceu a Laura uma transferência permanente para uma residência médica especializada na cidade do México. Ela pensou nisso durante 3 dias. Finalmente ela disse não. Ela preferia voltar para sua aldeia, apesar de tudo. Aqui, eles me conhecem. E eles o conhecem. O que nos resta é enfrentar o que somos, respondeu ela. O que ela não sabia era que, enquanto David lutava por sua vida, sua história havia começado a circular nas redes médicas. Alguns meios de comunicação alternativos começaram a publicar notas vagas sobre o caso clínico de consanguinidade mais complexo do México, sem dar nomes nem detalhes. Mas em San Gregório del Monte, o boato se tornou uma faca. Ao voltar para a aldeia, Laura encontrou mensagens pintadas na porta de sua casa. Monstros não bem-vindos. Volta de onde você veio. Pecado em gênero, pecado. Ninguém havia dito isso a ela na cara, mas ela entendia. Não era apenas o medo, era a rejeição pura, visceral, daquele que precisa de um culpado visível para se sentir moralmente superior. Durante semanas,
ela viveu trancada com seu filho. Ela só saía para recolher doações discretas deixadas em uma caixa de papelão em frente à cerca. Às vezes, ela encontrava pão. Às vezes, roupas usadas. Uma noite, alguém deixou uma boneca quebrada e uma nota que dizia: para sua próxima criação. Laura não chorou. Ela jogou a boneca no pátio e jogou a nota no poço. Mas nem tudo era desprezo. Da comunidade cristã local, um grupo de mulheres organizou correntes de oração para Davi. Uma vizinha ofereceu a ela um pequeno fogão e uma manta térmica. Um professor de ensino médio providenciou a ela uma conexão à internet para que pudesse acessar materiais educativos para cuidadores. E a enfermeira que gravou o vídeo, Patrícia, ia visitá-la frequentemente, trazendo-lhe medicamentos, alimentos e abraços. Em meio a tudo, Laura se agarrava a uma única rotina que mantinha sua mente sã e salva. Todas as noites, depois de adormecer David, ela escrevia em um caderno o que ele não podia dizer. Hoje eu ri quando mamãe me acariciou os cabelos. Hoje eu ouvi um pássaro pela primeira vez. Hoje eu quis andar, mas não pude. Amanhã eu tento mais uma vez. Este caderno, gasto e manchado de leite, tornou-se o diário de uma criança que falava através do coração de sua mãe. Os meses se passaram. David fez 8 anos em silêncio, na cama, com seu corpo encolhido e seu rosto marcado pelas assimetrias de uma genética cruel. Mas com uma faísca de luz em seus olhos, quando ele ouvia a voz de Laura. Ela cantava para ele canções inventadas, o banhava com esponjas mornas, contava-lhes histórias sobre mundos onde ninguém perguntava de onde você vinha, mas onde você queria ir. Mas o destino, como se já não tivesse sido suficientemente brutal, tinha reservado outro golpe. No final de 2021, uma equipe de televisão independente que realizava um documentário sobre doenças raras em zonas rurais recebeu uma pista sobre o caso. Sem o consentimento de Laura, um drone sobrevoou sua casa e registrou imagens que foram então filtradas. A produção foi cancelada após queixas éticas, mas a exposição já havia sido feita. A história da criança mais deformada do México começou a aparecer em fóruns, vídeos e publicações de tom sensacionalista. Laura, devastada, escreveu uma carta ao governador do estado pedindo proteção. Ela não procurava nem dinheiro, nem justiça. Ela queria apenas que deixassem seu filho em paz. A carta nunca foi respondida. E, no entanto, ela foi lida. Porque do outro lado do país, na capital, alguém decidiu que essa história não podia terminar assim. Não com desprezo. Não com esquecimento. Não com medo. Foi uma psicóloga pediátrica do Hospital Infantil do México, Federico Gomes, na Cidade do México, que lhe deu a carta filtrada de Laura em um grupo privado de profissionais de saúde. Embora não fosse funcionária pública, nem tivesse ligações com a política, ela decidiu agir por conta própria. Seu nome era Eugênia Herrera, e ela trabalhava há mais de uma década com pacientes em situações vulneráveis. Crianças não diagnosticadas, famílias deslocadas, mães que carregavam culpas impossíveis. Quando terminou de ler as palavras de Laura, cheias de dor, mas sem uma única queixa sobre sua própria vida, ela soube que não podia simplesmente seguir seu caminho. Ela viajou para Veracruz em seu tempo livre. Ela não levou nem câmeras, nem mídia. Ela não procurava expor. Ela queria apenas conhecer. Ela chegou a San Gregório del Monte em um carro alugado. Perguntou com respeito. Ofereceu ajuda sem invadir. Ela foi recebida por uma mulher cansada, magra, com um rosto mais envelhecido do que sua idade. Laura hesitou.
Ela tinha dificuldade em confiar. Mas algo na maneira serena de Eugênia, em seu tom baixo e em seu olhar sem julgamento, a convenceu a abrir a porta. E depois a alma. Durante essa primeira visita, Eugênia não fez perguntas sobre o pai. Ela não pediu para ver os exames. Ela simplesmente sentou-se no chão, perto da cama onde David dormia, e permaneceu em silêncio por vários minutos, observando como o pequeno, encolhido em posição fatal, respirava com esforço, mas sem reclamar. Laura quebrou o gelo dizendo: "Ele não sonha mais. Mas eu sim. Eu sonho que um dia o escutem sem olhá-lo." Eugênia ficou sem palavras. Ela pegou um caderno e escreveu o que acabara de ouvir. Durante os meses seguintes, a psicóloga fez várias viagens. Em cada viagem, ela trouxe pequenos apoios, suplementos alimentares, fisioterapeutas voluntários, uma lâmpada térmica. Ela não fez promessas. Ela não ofereceu curas. Mas ela propôs algo concreto: criar um prontuário médico-psicológico rigoroso que permitiria a David ser admitido em um programa de assistência integral do Estado, que até então não havia sido concedido por falta de documentação clínica. Laura, que sempre havia temido o papel selado, aceitou pela primeira vez contar tudo desde o início. Ela contou como havia crescido em uma casa onde ninguém havia ensinado o que era certo ou errado. Como Mateu, seu meio-irmão, assumira o papel de protetor enquanto sua mãe bebia até adormecer na cozinha. Como ele falava com doçura, trazia-lhe pão quando não havia nada, a defendia dos insultos da aldeia. E como um dia, sem avisos, sem violência, sem mesmo o compreender inteiramente, ela começou a vê-lo de outra maneira. Eu tinha 14 anos, ele, 21. Era meu irmão. Mas nunca tive pai. E quando não se conhecem os limites, não se sabe que se os ultrapassa. Eugênia notou cada frase, cada pausa. Não para um relatório judicial, mas para compreender como se constroem as cadeias invisíveis da tragédia. O incesto nem sempre vem com gritos nem sangue. Às vezes, ele vem disfarçado de necessidade e silêncio. Escreveria ela mais tarde em seu caderno de campo. Com a ajuda de Eugênia e de outros profissionais afins, Laura conseguiu enviar um dossiê completo à Secretaria de Saúde. Ao fim de 2 meses, ela recebeu uma carta assinada pela Coordenação Geral do Programa de Tratamento de Doenças Raras, obtendo uma admissão excepcional em um centro de cuidados contínuos em Jalapa. Lá, ele receberia uma reabilitação física, assistência neurológica, terapia ocupacional e, sobretudo, um ambiente digno. Mas a decisão mais difícil estava por vir. Laura não podia acompanhá-lo o tempo todo. O centro exigia que a criança fosse internada pelo menos 5 dias por semana. Ela teria o direito de visitá-lo nos fins de semana, mas não poderia dormir lá. Ela devia escolher entre continuar a cuidar dele sozinha em condições mínimas ou permitir que outros a ajudassem com recursos reais. Ela chorou durante 3 dias. No quarto, ela aceitou. O adeus foi um momento congelado no tempo. David não compreendia por que sua mãe chorava ao amarrá-lo em uma maca móvel. Ele também não compreendia por que essa mulher amável, que lhe havia trazido doces, o olhava com tristeza. Ele estendeu apenas sua mão deformada e lhe tocou a bochecha. Laura fechou os olhos. Ela não queria que a última imagem que ele guardasse fosse a dela quebrada. Ela lhe sussurrou ao ouvido: "Não é que eu esteja indo embora. É que eles te esperam onde você merece estar." Em Jalapa, David foi acolhido com cuidado e reserva. O pessoal do centro havia sido informado de sua condição médica, mas não de sua história familiar. Eles o trataram como qualquer outra criança com necessidades especiais,
sem interrogatórios mórbidos, nem atitudes condescendentes. Ele foi avaliado por um geneticista, um neurologista e uma fonoaudióloga. Um programa de estimulações sensoriais personalizado lhe foi atribuído. Embora não falasse nem andasse, David respondia com sorrisos a certas vozes, reagia às cores quentes e mostrava sinais de prazer quando ouvia música. Um dos médicos notou algo curioso. Ao lhe colocar fones de ouvido com gravações da voz de sua mãe, que Eugênia havia pedido para gravar com antecedência, David relaxava imediatamente. Seu ritmo cardíaco se estabilizava, e durante algumas sessões, ele até soltava pequenos sons guturais, semelhantes a risos. A conexão era indubitável. Embora seu corpo não obedecesse, sua alma permanecia ligada a Laura. Ela, por sua vez, aproveitou os dias de semana para começar algo novo. Eugênia conseguiu-lhe uma bolsa para um curso de cuidados geriátricos. Laura, que nunca tinha terminado o ensino médio, aprendia agora sobre higiene postural, administração de medicamentos, alimentação assistida. Ela disse que não o fazia para trabalhar nisso, mas para melhor cuidar daqueles que não conseguem cuidar de si mesmos. Nos fins de semana, ela viajava para Jalapa num transporte público que partia às 5 da manhã. Ela trazia biscoitos feitos por ela, desenhos com os quais ilustrava novas histórias e, por vezes, uma canção inventada. David nem sempre reagia da mesma forma, mas o seu rosto suavizava-se ao ouvi-la. Durante uma visita, uma voluntária disse a Laura: "O teu filho não te vê com os olhos, ele te vê com o coração, e isso nem toda a gente consegue fazer." Os meses passaram. O rosto de David era sempre uma constelação de assimetrias. Mas o seu ambiente já não era o do abandono nem o da rejeição. Era um ambiente de rotina, de cuidados e de afeto. Não havia câmeras, não havia anotações. Apenas enfermeiras que conheciam o seu nome, terapeutas que o chamavam de campeão, e uma mãe que continuava a acreditar que o seu amor podia mais do que os seus erros. Mas então, quando tudo parecia encontrar uma forma de equilíbrio, um e-mail mudou o curso da história. O e-mail chegou numa manhã de setembro, justamente quando Laura voltava de Jalapa após uma das suas visitas. Vinha de um endereço institucional que ela não reconhecia, com um assunto sucinto: pedido de autorização para documentar privado. Ao abri-lo, ela leu palavras que a colocaram imediatamente em alerta. Produzimos um documentário ético e respeitoso sobre os limites da genética e a resiliência humana. Recebemos referências sobre o caso do seu filho, que consideramos profundamente valioso para tornar visível a importância da educação genética em áreas rurais. Gostaríamos de discutir consigo uma possível colaboração. Laura ficou gelada. Não havia nome pessoal. Apenas a assinatura de uma equipa de documentaristas independentes e um número de telefone para contato. O endereço de e-mail dizia pouco. Algo como contato@historiahumana.org. Ela não respondeu. Ela fechou o laptop que Eugênia tinha ajudado a conseguir e ficou a olhar pela janela em silêncio. Não era a primeira vez que alguém tentava aproximar-se por morbidade disfarçada de interesse. Mas desta vez, algo na redação, no tom entre técnico e emocional, gerou-lhe uma sensação estranha. Não era raiva, não era angústia, algo mais parecido com pressentimento. Dias depois, Eugênia visitou Laura como de costume, e ela mostrou-lhe o e-mail. A psicóloga franziu as sobrancelhas e procurou referências da área. Ela não encontrou nenhuma organização registrada com esse nome. A única coisa que encontrou
foi um blog inativo que continha artigos antigos sobre doenças raras, mas nada que confirmasse uma instituição real. Não lhes respondas, disse-lhe ela com firmeza. Se fossem realmente uma equipa séria, saberiam como nos contactar de forma formal. Isto não é nada mais que pessoas querendo vender uma história com um rosto estrangeiro. Laura obedece, mas o medo se reinstalou em seu peito como uma névoa espessa. Nos dias seguintes, ela notou algo inquietante. 2 homens de moto passaram várias vezes em frente à sua casa, em horas incomuns. Certa manhã, ela encontrou vestígios frescos na lama perto do portão, como se alguém tivesse observado de fora. Uma noite, enquanto tentava dormir, ela achou ter visto uma sombra parada perto da janela. Não houve palavras. Não houve golpes. Apenas presenças que não se encaixavam. Preocupada, Laura decidiu se mudar temporariamente para a casa de uma prima em Córdoba. Ela não queria colocar David em perigo, nem ser vítima de uma tentativa de exposição maliciosa. Durante sua ausência, ela deixou a casa nas mãos de um vizinho de confiança, que prometeu avisá-la se notasse movimentos suspeitos. Enquanto isso, no centro de Jalapa, David seguia seu tratamento sem interrupções. Mas a equipe médica já percebia que algo inquietava a mãe. Foi então que Eugênia, decidida a proteger a integridade do caso, contatou uma organização internacional dedicada à proteção de menores em contextos de vulnerabilidade. Após uma série de entrevistas e revisão de documentação, conseguiu-se incluir David em uma lista de casos clínicos protegidos, o que impedia por lei o uso de sua imagem ou história em qualquer mídia sem consentimento explícito e supervisionado. Isso significava que, a nível legal, qualquer tentativa de documentário, reportagem ou publicação que violasse esse limite poderia ser processada pela via penal. Esse apoio foi um alívio para Laura, mas também um doloroso lembrete de que seu filho, mais que uma criança, havia sido transformado em uma história para outros. Não quero que o mundo o veja como uma lição, nem como uma punição, nem como uma bizarrice. Só quero que o deixem viver em paz, disse ela com a voz embargada a um dos advogados da fundação. E, no entanto, o mundo tinha outros planos. Em outubro daquele mesmo ano, uma conta do TikTok com milhares de seguidores publicou um vídeo que utilizava uma fotografia borrada de David, uma que havia sido tirada sem permissão durante uma de suas transferências, acompanhada de música triste e de frases como "a criança mais deformada do México, produto do incesto". O vídeo acumulou 500 mil de visualizações em 24 horas. Os comentários se dividiam entre compaixão e desprezo. Alguns pediam ajuda para ele. Outros falavam de abominação, de castigo divino e de pecado familiar. Laura soube disso por uma enfermeira do centro. Ao ver o vídeo, ela sentiu seu peito se comprimir. Ela não gritou. Ela não quebrou nada. Ela apenas se sentou no chão, apertou os joelhos e começou a tremer. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Ela ligou para Eugênia às 3 da manhã e, entre os soluços, disse-lhe: "Eles fizeram isso. Eles o tiraram de mim novamente. Mas desta vez não o corpo. Eles arrancaram minha alma." Imediatamente, a Fundação ativou uma queixa formal junto ao Instituto Federal de Telecomunicações e solicitou a remoção urgente do conteúdo. O TikTok o removeu 48 horas depois, mas já era tarde demais. O vídeo havia sido baixado, compartilhado, replicado. Cópias começaram a circular no Facebook, Twitter, mesmo em fóruns de conteúdo grotesco. A psicóloga, a equipa legal, os médicos, todos se mobilizaram. Mas Laura já não era a mesma.
Ela tornou-se retraída, desconfiada, evitava olhar nos olhos e falava apenas o necessário. Ela parou de descrever no caderno de David. Ela parou de cantar. Ela começou a duvidar se deveria continuar a levá-lo para Jalapa. Foi então que algo inesperado aconteceu. Uma carta manuscrita chegou ao centro médico, endereçada simplesmente à mãe da criança de olhos tristes. Vinha sem remetente claro, apenas com um carimbo de uma aldeia chamada Tepostland. Lá dentro, continha apenas um parágrafo. Não te conheço, mas li a tua história. Ah. Não por morbidade, mas porque tenho um irmão com deformações semelhantes. Não sei como conseguiste continuar. Eu não consegui. Eu parti. Mas tu ficaste. E por isso, do canto mais sombrio desta terra, eu te abençoo. Que o teu filho viva e que o mundo um dia aprenda a calar-se. Laura guardou esta carta no caderno que tinha abandonado. E naquela noite, pela primeira vez em semanas, ela contou a David um dos contos que costumava inventar. Sobre uma criança que tinha asas em vez de braços e que voava mais longe do que qualquer um porque não precisava de ser como os outros. Os dias passaram. O escândalo online extinguiu-se. As redes procuraram novos tópicos, novos rostos, novas tragédias. Davy voltou ao seu ritmo de cuidados em Jalapa. Laura retomou o seu curso de cuidados. E o mundo, ou pelo menos a sua parte mais cruel, pareceu esquecer. Mas, no momento em que tudo parecia acalmar, um jornalista independente, dos poucos que ainda acreditam na ética e no respeito, pediu uma reunião com Eugênia. Ele tinha seguido o caso de longe, sem interferir, sem publicar. Apenas observando, ele queria escrever um artigo não sobre a deformação, nem sobre o escândalo, mas sobre a dignidade. Eugênia propôs-lhe a Laura com cautela. Ela refletiu sobre isso durante dias. Finalmente ela aceitou, mas com uma condição: que o artigo não mencionasse nomes, nem locais exatos, nem datas. Que não usasse fotos. Que não falasse do pai, apenas do presente, do amor que sobrevive, do cuidado que transforma. De uma mãe que escolheu ficar quando todos fugiam. O artigo foi publicado num site de jornalismo aprofundado. Intitulava-se Os Filhos do Silêncio. Quando o amor é mais forte que a genética. Não se viralizou. Não se tornou trending topic. Mas foi lido por aqueles que deviam lê-lo. Médicos, psicólogos, assistentes sociais e, sobretudo, mães que carregavam culpas semelhantes. Um dos comentários anônimos dizia: também tenho um filho que o mundo chamou de erro. Obrigado por me lembrares que ele não é. E assim, pouco a pouco, sem que ninguém o planificasse, sem aplausos nem prêmios, a história de David deixou de ser uma curiosidade clínica para se tornar algo muito mais poderoso. Um aviso, sim, mas também um farol. Mas o destino tinha ainda mais uma reviravolta preparada. Algo que nem Laura podia prever. Algo que traria consigo a oportunidade mais inesperada, ou a provação mais cruel. Um ano após a publicação deste artigo silencioso, quando tudo parecia ter se estabilizado, Eugênia recebeu uma chamada inesperada de Barcelona. Tratava-se do Dr. Andrés Beltrán, investigador no Instituto Europeu de Genética Clínica e membro ativo da Rede Internacional para o Estudo das Perturbações Genéticas Raras. Ele tinha lido a crônica anônima e, embora os nomes não tivessem sido mencionados, soube reconhecer na descrição clínica um quadro extremamente raro. Síndrome de dissomia uniparental completa, provocada por consanguinidade de primeiro grau. O Dr. Beltrán, que dedicara a sua carreira a estudar este tipo de casos em comunidades remotas da Ásia Central,
explicou que a sua equipa procurava colaborar com centros latino-americanos para documentar geneticamente estes fenômenos, não para fins comerciais ou sensacionalistas, mas com o objetivo de prevenir futuras tragédias através da educação genética comunitária. Ele queria saber se existia uma possibilidade de contato com a mãe desta criança. Eugênia, já acostumada pelos abusos anteriores, hesitou. Mas o perfil do doutor era legítimo. Ela verificou as publicações científicas, as referências éticas, as conferências documentadas. Tudo indicava que se tratava de um homem sério, respeitoso, com uma visão humanista da medicina. Assim, depois de ter refletido vários dias, ela decidiu propô-lo a Laura. A reação foi, como sempre, silenciosa. Laura ouviu num mutismo completo. Ela não interrompeu. Ela não negou. Ela esperou apenas que Eugênia terminasse. Depois ela ficou a olhar pela janela, como se procurasse algo no céu cinzento de Córdoba. Finalmente ela disse: "Se isto servir para que mais ninguém tenha de carregar o que eu carreguei, se isto servir para evitar que outra rapariga de 14 anos se engane sem saber que se engana, então eu farei." O contacto foi estabelecido sob condições estritas. Não haveria nem entrevistas, nem imagens. O ADN de David seria extraído segundo o protocolo clínico padrão e enviado para Barcelona com um código anônimo. Em troca, a equipa do Dr. Beltrán prometia fornecer um relatório genético completo, orientações clínicas e, mais importante ainda, uma proposta de trabalho comunitário a implementar nas zonas rurais mexicanas, focada na educação reprodutiva sem preconceitos culturais nem religiosos. Durante um período de 6 meses, um estudo cruzado foi realizado entre o material genético de David e 6 outros casos semelhantes encontrados em comunidades de Chiapas, Puebla e Oaxaca. O padrão repetia-se: relações entre meios-irmãos e irmãs, primos em primeiro grau, ou pais e filhas menores, em contextos de pobreza, de abandono institucional e de estruturas familiares disfuncionais. O caso de Davi, no entanto, era o mais extremo em termos clínicos. O relatório final foi apresentado perante a Organização Mundial da Saúde, no âmbito de um congresso sobre a genética e a pobreza estrutural. Sem nomes, sem fotografias. Um fundo europeu para a prevenção das doenças genéticas extremas decidiu financiar um programa piloto no México. O seu nome: Crianças do Silêncio, inspirado no título do artigo original. A proposta consistia em estabelecer equipas itinerantes de saúde genética e psicológica em comunidades vulneráveis para detetar os estudos da comunidade. A proposta consistia em estabelecer equipes itinerantes de saúde genética e psicológica em comunidades vulneráveis para detectar, educar e prevenir. O programa necessitava de uma figura coordenadora local. Eugênia pensou imediatamente em Laura. Quando lhe propôs, Laura soltou uma leve risada, a primeira em anos. Eu, que mal sei falar com adultos. Mas Eugênia insistiu. Eles não precisavam de uma universitária. Eles precisavam de alguém que soubesse escutar, que soubesse reconhecer o silêncio, que soubesse como se olha para uma criança que ainda não sabe que vai cometer um erro que marcará a sua vida. Laura aceitou. E assim, esta mulher que tinha passado de vítima a cuidadora silenciosa, tornou-se também mensageira. Ela começou a viajar sempre acompanhada de profissionais, para pequenas aldeias onde contava, sem nomes, sem dramatização, sem detalhes escabrosos, a sua experiência. Não com lamentações, sem ou com palavras firmes, com longas pausas e com uma voz que já não tremia.
David permanecia internado em Jalapa, agora numa seção especial com cuidados avançados. A sua evolução era estável. Ele não melhorava, mas também não piorava. E embora o seu corpo permanecesse prisioneiro de uma genética cruel, a sua presença no mundo já não era a de uma criança escondida. Era a de um símbolo silencioso do que o amor, apesar de tudo, pode sustentar. Para o 10º aniversário de David, a ONG organizou uma pequena celebração privada. Não houve balões. Não houve palhaços. Apenas música instrumental, um bolo de puré de maçã em forma de coração e uma carta manuscrita que cada membro da equipa deixou numa caixa. Laura a leu em casa, sozinha depois. Uma das cartas dizia: "Obrigado por nos lembrares que o erro não é nascer diferente. O erro é olhar de forma diferente para quem já sofre." Hoje, Laura continua a trabalhar com a fundação. Ela vive em Córdoba, perto do hospital, num pequeno apartamento alugado pela ONG. Ela visita David 3 vezes por semana. Ela ainda lhe canta. Ela ainda lhe escreve no caderno. Não mais como se ela lhe falasse, mas como se o mundo devesse ouvi-lo. E quando lhe perguntam se mudaria algo do seu passado, ela responde: tudo. Mas não ele. Ele nunca. A história de Laura e David não é um documentário. Não é uma notícia viral. Não é um caso clínico. É um aviso silencioso. Um abraço que não chegou a tempo. Uma pergunta que ninguém quis fazer. É, sobretudo, uma prova brutal de que o amor, quando não se rende, pode ser mais forte que a genética, que a ignorância e que a vergonha. E tu, que chegaste até aqui? O que pensas disto? Quantas histórias como esta ainda permanecem escondidas por medo do que dirão? Quantas vidas poderiam ser mudadas se aprendêssemos a escutar antes de julgar? Se esta história te tocou o coração, convido-te a deixar um comentário com a tua opinião. O que te passaria pela cabeça se fosses Laura? E se fosses David, subscreve o México Proibido para mais histórias que não encontrarás nos meios de comunicação tradicionais. Aqui as contamos com respeito, verdade e coragem. Vemo-nos na próxima narrativa, porque o silêncio também pode ser quebrado. E por vezes, uma história é suficiente para começar.